Senador, bom dia. Uma honra poder conversar com o senhor. O senhor sabe o tamanho da admiração que eu tenho pelo trabalho do senhor. Não gosto de incomodá-lo, né, no WhatsApp, mas não incomoda nunca. É sempre bom poder conversar com o senhor. Seja bem-vindo, senador. Obrigado. Eu também sou um grande admirador do teu trabalho. Obrigado, senador. Mas eu estou aqui à disposição. Eu gostaria de ouvi-lo, senador. Afinal de contas, o senhor traz uma denúncia, uma importante denúncia que o Brasil precisa tomar ciência, né? E eu gostaria de entender o motivo pelo qual o senhor a fez, né, essa denúncia, e do que se trata, senador. Olha, eu fiquei, assim, impressionado, porque eu já estava acompanhando desde o ano passado a possibilidade já nesse ano, iniciando o segundo semestre, ou finalizando o primeiro, de que haveríamos um problema financeiro muito grande por conta da aproximação do presidente a países antidemocráticos. E aí começou também guerras, ele foi se posicionando a favor do Hamas, então isso começou a evitar a entrada de recursos, de investimento para o Brasil. Começou as empresas a desconfiarem que o Brasil está virando uma democracia. Hoje, tecnicamente falando, não emocionalmente, ou no achismo, tecnicamente hoje a gente não tem mais a democracia. Hoje nós temos o STF e o Executivo. O Legislativo está de lado. Quem está legislando é o STF. Então nós temos aí um problema enorme para se resolver. Não está acontecendo só no Brasil, em outros países democráticos também. Então, a gente tem que encontrar uma alternativa para isso. Bom, o presidente, ele simplesmente, para ele, isso é excelente, não depender do legislativo, o STF muito menos. E aí, nós recebemos aqui, no gabinete, um documento que aí começamos a ler, achando estranho, assim, resumindo o documento, ele pede para que a gente não receba não é o nosso, né, do Estado, os orçamentos impositivos, ou seja, obrigatórios para ser enviado para o Estado, para atender a demanda do Estado, para deixar com ele e que ele depois iria ver o dia e o mês e qual é o ano para devolver esse recurso. Então, isso já na hora, eu que já tive empresa, na hora, para mim, foi assim, isso aqui é para dar o cano, isso aqui está sem credibilidade, é como se você não tivesse credibilidade no mercado e depois você chegasse para a tua família, um tio, e falasse, pô, me empresta um dinheirinho aí, tio, que depois eu te pago. Ah, mas quando você me paga? Não sei ainda, mas você vai pagar com juros ou sem juros? Não, sem juros. Então, é um nível, assim, assustador e comprovatório de que o país quebrou. Porque se nem os bancos, que são os maiores interesseiros em emprestar dinheiro para o governo, não estão emprestando. Agora, então, eles estão... Duval, desculpa te interromper, e também entendo um ponto, né? É o Estado que contava com aquele recurso, né? Entendo que tinha no seu orçamento, numa planilha, né? E a gente ainda vai receber um repasse do governo federal para a reforma, ampliação daquele hospital. Não é só atrasar, né? É um Estado que acaba não cumprindo com o seu planejamento também, né? Exatamente. E a minha palavra, como senador, que também acaba não cumprindo. Como isso é opcional, até então, eu disse para minha equipe aqui, falei, rasga e joga fora. Não vamos embarcar nessa de jeito nenhum. Eu duvido que alguém da oposição faria isso. Se fizer, ou é muita falta de informação, ou é muita maldade no coração. Porque não tem cabimento, ele bota aqui valor empenhado, valor impedido, valor pago, aí ele está pedindo praticamente 98% do que teria que repassar
aos parlamentares não, deixa eu corrigir para o brasileiro entender direito, para os parlamentares indicarem nos seus estados quais hospitais que precisam de reforma, quais cidades precisam de uma ponte. Então, assim, não é um recurso do parlamentar. Tanto é que eu faço sempre questão de avisar, desde o meu primeiro dia que entrei aqui, eu sempre comunico o Ministério Público dos meus recursos. Tanto é que quando fizeram aquela busca e apreensão por uma decisão monocrática e sem um fato determinado, apenas para o Fishing Expedition, né, pescaria probatória, tentar achar alguma coisa para me calar, não acharam absolutamente nada de ilegal. Eu estou 11 meses com alguém no meu calcanhar tentando achar alguma coisa. Então, o fato de eu ter feito esse acompanhamento com o Ministério Público desde o início me dá tranquilidade de deitar e dormir. Agora os outros, eu não sei se vai ter acordos. Então você me dá tanto depois, mas eu duvido que um país que em 1 ano e meio já tem uma dívida de quase, passou de 1 trilhão, vai arcar com a palavra de devolver esse dinheiro. De jeito nenhum. Pois é, Duval, e tratando desse assunto, a gente sabe como o PT é para inauguração, né? Adora inaugurar a obra inacabada, né? Subiu o primeiro pilar, já vai lá para fazer festa, enfim, e aí não entrega a obra. Desculpa te interromper, professor, mas é porque eu acabo esquecendo. Você acredita, nós pegamos desde 2019, foi quando nós entramos aqui como senador, nunca fui político, e fizemos um acordo com a nossa bancada, que a gente iria investir numa rodovia que era necessário, estava morrendo muita gente, que a gente chama rodovia Contorno do Mestre Álvaro, no Espírito Santo. A rodovia terminou, lindíssima, com nem asfalto, com concreto e tal. E aí, quem foi lá inaugurar como se fosse dele? Lula. Você acredita nisso? E aí... Eles adoram uma inauguração. Não, o que é mais incrível, o PT acompanhou e foi o presidente da nossa bancada, ele foi nos representando. Ele foi vaiado e tirado de lá. E nem para o presidente ter a honra em dizer o seguinte: olha, gente, esse não foi meu recurso, não era meu projeto, mas finalizou agora e eu queria vir ao Espírito Santo, fiz questão de prestigiar, então, a finalização dessa obra. Não, ele pegou como se fosse para ele. E eu fiquei revoltado, porque eu não admito mentira. Então, eu erro e me prejudico muito no meu mandato, porque eu não consigo guardar mentira. Agora, Duval... Então, eu acabo soltando. Falo... Não, pode falar, desculpa, estou te atrapalhando, me perdoe. Não, que isso, professor, eu que te interrompi. Não, mas eu fiquei muito revoltado com isso, tá? Agora, a gente não sabe o fundo desse poço, né, Duval? A gente não tem ideia. Por quê? Eu até hoje conversava pela manhã com um empresário aqui da nossa cidade, ele me perguntava sobre a minha expectativa, e eu disse o seguinte: nós precisamos notar que existem já setores da economia desacelerando, existem a bolsa de valorizações caindo, dando sinais de um desaquecimento. Entretanto, nós aqui do andar de baixo, na ponta dessa corda, a gente demora um pouco mais para perceber. Entretanto, quando chega na gente, é porque o negócio já desandou por inteiro. Eu acho que eles ainda estão conseguindo esconder alguma coisa. Entretanto, a reunião ministerial de ontem já mostrou que internamente a coisa já não vai bem também, né, Duval? O seguinte, a melhor coisa... dá vontade de, quando o presidente vai discursar, ir lá no púlpito e arrancar a folha da mão dele. Que ele vai ter que falar de improviso. E quando ele fala de improviso, ele se atrapalha e fala as verdades que não deveriam ser faladas. Mas a situação hoje do Brasil é terrível. Eu, como integrante da Comissão de Relações Internacionais, eu estava com um projeto, os Emirados Árabes estiveram aqui e tal, e eles estavam para trazer mais de $1 trilhão de investimento no país. Eles disseram: olha, agora não tem condições, vamos esperar estabilizar o país para poder pensar nessa possibilidade. Ou seja, se eu, com o único contato, já iria conseguir isso para gerar emprego, que dirá outros senadores com outros projetos. Então, o mundo inteiro
Hoje eu tive uma reunião com a Embaixada dos Estados Unidos. Hoje o mundo inteiro está assim, vamos ver o que vai acontecer. E a expectativa é a pior possível. Estão dizendo que nós vamos cair igual se for positivo, se a gente tiver aí um ânimo, nós vamos ficar como estava a Argentina, e se a gente for bem pessimista, nós vamos ficar igual estava a Venezuela. Porque o gasto é muito grande, o número de novos impostos é muito grande, está inviabilizando, muita gente, muito empresário do alto escalão está mandando dinheiro para fora, tem até senador, não é um não, nem dois, é mais, que já até verbalizou para mim, são de condições financeiras grandes, não são corruptos, porque aqui todo mundo acha que todo mundo é corrupto, mas não são, já vieram com condições financeiras muito boas, e eles me disseram, eu não vou completar meu mandato e eu vou embora daqui, vou morar em outro país, hoje eu tenho a casa, e morar sossegado, eu não quero problema para mim. O número de violência cresceu assustadoramente. Então, assim, eu vejo o presidente voando, e porque eu já tive num avião presidencial, sei como é que é a estrutura do quarto do presidente, ele simplesmente está passeando pelo mundo num hotel 5 estrelas. Então, ele não está nem um pouco preocupado com a possibilidade de ajudar o Brasil. Nem um pouco, porque ele era para estar aqui. Não tem aquela história que se o dono não estiver presente... não engorda o porco, negócio, né, Duval? Exatamente. Duval. Então, assim, já tá muito claro que o STF é que está conduzindo o país e o Alckmin está aí na posição de, quando oficializar a saída do Lula, o Alckmin passa a ser a marionete do STF. Hoje é o STF que está conduzindo o Brasil. Infelizmente. Duval, eu quero te agradecer mais uma vez por estar conosco. Quando sempre tiver, Duval, informação que você entenda ser relevante para a nossa audiência, né, para os capixabas, que é a tua terra, ou para essa audiência nacional, para o Brasil que nós temos aqui, é tua casa. Pode ficar à vontade, você sabe que a gente tem enorme carinho, respeito e admiração pelo teu trabalho, viu, Duval? Te agradeço e também falo mesmo. A hora que precisar, liga que eu atendo e dou um jeito de estar falando com vocês o tempo inteiro. Tá feito o alerta. Obrigado, Duval. À disposição. Um abraço a todos aí, aos ouvintes também. Obrigado, querido senador Marcos Duval, conversando conosco nesta manhã de terça-feira. Tá feito o alerta, né? Tá feito o alerta de quem já, como parlamentar e senador, olhou um documento e falou, já estão querendo dar um calote nos estados aqui. Lembra do calote dos municípios do ano passado? Não teve repasse do FPM e tal? Será que agora os estados então vão sofrer? É o que diz o senador Marcos Duval em conversa com a Rádio Auriverde.